a partir desse instante você abençoe a pessoa que está ao seu lado, não a deixando distrair, não deixando-a conversar, sendo para ela uma grande bênção. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu vou ser uma bênção para você. Diga para ela. E comece a ser uma bênção. A pessoa que está ao seu lado, se ela não trouxe a Bíblia, abra a Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. É o texto que nos diz a respeito da instituição da Páscoa. Está escrito, Êxodo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 11, quando o Senhor estabeleceu a Páscoa, quando no Egito o povo vivia sobre o cativeiro, a opressão de Faraó, lá no Egito não havia liberdade. Deus havia mostrado tantos sinais, e o último sinal seria exatamente este, quando a orientação foi para que o povo tomasse um cordeiro, matasse o cordeiro, tomasse o sangue do cordeiro e colocasse o sangue nas portas, fechasse as portas. Quem estivesse dentro de casa não estaria vendo o sangue. O sangue não é um sinal para nós. O sangue é um sinal para Deus e é um sinal para Satanás. Algo que nós sempre precisamos entender é que o sangue não é um sinal que eu preciso ver. O sangue era para ser colocado do lado de fora. A porta seria fechada. O anjo da morte, as casas que tivessem a marca do sangue, ele não tocaria. Hoje, quando vamos tomar do vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus, o sangue também continua sendo não um sinal para nós. O sangue é o símbolo da aliança, aliança que o Senhor fez conosco. Mas por outro lado, ele continua sendo um testemunho para Deus. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 11, as seguintes palavras. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, toda aquela cena lá do Egito, tudo aquilo, diz a palavra, que se transformou em um exemplo para nós. No capítulo 5 de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos ler juntos a parte final do versículo que diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Outra vez, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos assentar. Queridos, todas as vezes que o povo de Israel celebrava a Páscoa, o povo proclamava exatamente a saída do Egito, a libertação do Egito,
a libertação da opressão de Faraó, que para nós é um símbolo de Satanás. Mas hoje, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, há uma proclamação. E esta proclamação resume no que nós acabamos de ler, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, do mesmo modo como lá no Egito, aquele cordeiro era morto. Cada família tomava o sangue, aspergia sobre a porta. Jesus, o nosso Cordeiro, foi morto ali na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, pudéssemos ter esperança, pudéssemos ter alento. E é tão interessante que ao tomarmos nesta manhã o pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, o pão que foi quebrado, despedaçado, assim também recebemos esta mensagem de uma forma tão gloriosa. A mensagem que diz do Senhor nos dando, nos oferecendo, nos entregando o seu próprio Filho. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Os versículos de número 19 e 20. Nós vamos encontrar Jesus operando a sua primeira multiplicação dos pães, quando ele tomou os pães e os multiplicou. E nós vamos encontrar pelo menos 4 atos realizados pelo Senhor Jesus no momento da multiplicação dos pães. Está escrito em Mateus 14, 19: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Nós vamos encontrar esses 4 atos aqui, mostrando aquilo que Jesus fez. Primeira coisa, ele tomou os pães. A segunda coisa, ele abençoou os pães. A terceira coisa, ele quebrou os pães, partiu os pães. E o quarto ato foi o ato dele dar os pães, entregar os pães. Primeira coisa, tomou. Segunda, abençoou. Terceira, quebrou. E a quarta, ele deu. Sabe, no momento da instituição da ceia, ele fez a mesma coisa. Ele tomou o pão, ele abençoou o pão, ele partiu o pão e ele deu aos seus discípulos. Houve um momento em que Jesus Cristo foi apresentado por Deus o Pai como o pão. Jesus é o pão. Ele disse: eu sou o pão. Agora, Deus o Pai tomou o pão da glória. Ali no batismo ele o abençoou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No Calvário, Deus o Pai quebrou o pão, o seu próprio Filho. E na ascensão, ele o deu, ao ponto de Jesus nos dar também o seu Espírito. Quando o nosso coração começa a entender esta verdade, a própria apresentação de Jesus, João Batista o apresentou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, na ceia, se os nossos olhos não forem abertos, irá acontecer a mesma coisa que aconteceu com os discípulos, do modo como está escrito aqui em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, o versículo 13 diz assim, Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E nós vamos acompanhando os 2 discípulos, caminhando com o Senhor em direção até a Emaús. Mas o que acontecia? Os discípulos não conseguiam perceber que aquele que estava andando com eles era Jesus.
porque os olhos estavam como que cegados, eles não podiam ver. Eles viam apenas os problemas, eles viam as decepções, eles viam os sonhos que se frustraram, eles diziam, nós achávamos que Jesus era o Messias, achávamos isso, achávamos aquilo. Mas quando chegaram numa casa, no caminho, os discípulos pararam ali. E Jesus fez a intenção de continuar caminhando. E os discípulos então falaram, fica conosco. Eles não sabiam quem era, mas mesmo assim disseram, fica conosco. E tudo caminhava. Mas no versículo de número 30 está escrito, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, tendo partido, lhes deu. E o versículo 31, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Aqueles dois reconheceram que aquele que estava andando com eles era Jesus no momento da celebração da ceia. Por quê? Ele tomou o pão. Da mesma forma, a repetição. Ele tomou o pão, ele abençoou o pão, ele partiu o pão e ele deu aos discípulos. Quando ele assim fez, como que escamas caíram dos olhos daqueles discípulos e eles reconheceram que aquele que estava ali era Jesus. Uma das certezas que nós possuímos é a certeza da presença de Jesus. Mas há muitas pessoas que não reconhecem. A ceia, ela pode ser celebrada como um ato religioso, alguma coisa que nós fazemos esporadicamente ou de uma forma contínua, mas há uma mensagem que envolve a ceia, que o nosso coração precisa guardar. É que a ceia é o momento dos nossos olhos serem abertos para reconhecermos aquele que é o pão, aquele que tomou o pão, mas aquele que não teve nenhuma restrição em parti-lo, em quebrá-lo. Ele sabia que aquele pão era ele mesmo. Ele sabia que na cruz ele seria quebrado, partido, mas ele partiu o pão e ele deu. E disse, esse pão é meu corpo, sou eu. E quando a pessoa come do pão, ele se transforma em participante. A ceia traz esta mensagem. Eu participo da vida do Senhor. A vida de Jesus é parte da minha vida. Eu tenho participação. Nós não temos uma religião, e sim um relacionamento com Jesus. É alguma coisa completamente diferente. E a ceia é esse espaço onde, de uma forma vívida, mais como um teatro, mais do que tudo, temos esta compreensão da participação, ou seja, a vida dele em minha própria vida. É por isso que a igreja, a chamada igreja primitiva, logo no início, em Atos capítulo 2, o versículo de número 42, nós encontramos uma descrição da igreja, como que a igreja vivia. Atos 2, 42 está escrito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitas vezes, irmãos, nós como igreja mantemos comunhão, gostamos da oração, mas o partir do pão, ou seja, os irmãos iam um na casa do outro, exatamente para partir o pão. Comunhão, esse relacionamento de uma forma tão profunda, tão gloriosa, algo que bate assim de uma forma tão intensa em nossa própria vida. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Durante a leitura desse texto, nós vamos guardar no coração que o propósito de Deus é nos levar e ir nos transformando de glória em glória a sua própria imagem. Mas aqui nós encontramos algumas advertências seríssimas para nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17.
1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Leia comigo, leia. Perto de você, irmão, que diz que é uma bênção para o seu irmão, divida a sua Bíblia com ele, para ele ler com você. Vamos ler juntos? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, que eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. A celebração da ceia, no início, era uma refeição. Se fosse hoje, era angu, arroz, feijão, abobrinha, carne, ou seja, as pessoas comiam, comida, era isso, comida. Mas só que alguns, os mais ricos, levavam para a igreja outro tipo de comida, levavam peru, levavam pernil, levavam outras coisas, e ficava lá no seu cantinho e fazia o seu banquete particular. O outro irmãozinho levava lá o seu pãozinho com salame, seu quissuco, e ficava ali no seu cantinho. E daí a pouco eles cantavam: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas cada um no seu cantinho, com as diferenças tão marcantes. E logo o Espírito Santo disse: olha, estão fazendo tudo errado. A ceia não é para isto. Ao vir para a igreja, para a reunião da igreja, cada um já deve ter comido em casa. Aí passou a existir o costume das pessoas não mais assim terem realmente essa ceia, essa comidaiada. Não era assim. Passaram a ter apenas o que? O pão e o vinho, no sentido que todos aí recebem o mesmo tamanho e podem tomar também o mesmo cálice. Mas a coisa mais importante não são os elementos da ceia, mas aquilo que ela traduz, aquilo que envolve. Porque é tão importante que no celebrar a ceia, todos ao participarem devem fazer uma coisa: discernir o corpo de Cristo. E a palavra diz que esse discernir está escrito assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o momento quando cada um precisa se examinar, não é examinar o outro. A coisa mais fácil é examinar o outro. É examinar o tamanho da língua do outro, o tamanho do cabelo do outro. Mas é tão difícil a gente medir, não é verdade? Nós temos, a palavra diz que temos que examinar a nós mesmos.
Diz a palavra, se nós não fizermos isto, nós estaremos incorrendo na celebração da ceia do Senhor, sem que ela venha nos trazer nenhuma virtude, apenas como ato religioso. E se nós não agirmos da maneira correta, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Ou seja, aquele irmãozinho fraco, ou seja, ele está sempre rastejando. Você olha para ele, ele é anêmico espiritualmente falando. Ou seja, ele é fraquinho, mais fraquinho. Sabe, tudo nele está fraquinho. Por quê? Ele não consegue participar da mesa do Senhor. Ou seja, quando ele recebe o pão e o vinho, parece que não insufla a fé. Ele não cresce, não fica forte, não fica valente, destemido. Ele é fraco. Um demôniozinho pequenininho faz assim, e ele fica com medo, coisa assim. Mas por quê? A palavra diz, existem os fracos. Além dos fracos, passa a existir os doentes. Mas não é só doente, assim, dói aqui. Ele é doente. Ou seja, a vida dele, onde ele chega, ele adoece. Ele adoece o casamento, ele adoece o trabalho, ele adoece a amizade. Ou seja, ele é meio pestilento, ou seja, vaza dele. Não apenas ele sofre, mas ele contagia os outros. Há doentes. Ou seja, esse doente que passa, que transmite. E o que acontece? Exatamente porque a ceia, ela provoca saúde. A ceia é essa proclamação de vida. Ela ergue o fraco. Ela desfaz a doença. E a Bíblia diz, muitos que dormem. Não é que dá aquele cochilo, abrindo a boca na reunião. Não é isso. Mas que dormem. No sentido de morte espiritual, no sentido de estar separado, de não passar. Então, dentro da igreja, irmãos, a ceia é esse espaço tão glorioso que deve provocar essas emulações profundas em nossa alma. E os nossos olhos precisam estar realmente abertos para podermos entender. Porque quem sabe você pode participar da mesa de um modo semelhante aos discípulos ali no caminho de Emaús. Jesus tão pertinho, tão junto, mas eles não reconheciam que aquele que estava ali era Jesus. Ou seja, você pode participar da mesa, mas se você não tiver o entendimento que o pão que você recebe é o símbolo do corpo de Jesus, que o cálice que você recebe é o símbolo do sangue de Jesus, não vai passar nada. Essa compreensão que deve existir, que deve envolver tão completamente a sua vida. Por isso que é tão importante na celebração da ceia, esse momento desse exame. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele trouxe uma palavra que alguns irmãos não entendem bem. Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, 3 e 4. Ele diz assim, Mateus capítulo 7, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como que nós precisamos uns dos outros. A igreja, não existe essa igreja do eu sozinho. Por isso que precisa do irmão para poder tirar o argueiro do seu olho, aquele cisquinho. Você não consegue. Você abre o olho e fala, irmão, tira aqui para mim, está doendo, está me incomodando. Aí ele vai lá e tira. Aí ele vira para você e diz, olha, aqui, olha, tira aqui, tira. Olha aqui. Mas muitas vezes você pode falar assim, eu não tenho nada nos meus olhos. Eu estou vendo direitinho.
E quantas vezes nós temos uma trave nos olhos, não é verdade? Foi isso que Jesus falou. Então, ao celebrarmos a ceia, a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu preciso saber, eu preciso ver aquilo que está me atrapalhando, aquilo que está impedindo a minha visão. E na celebração da ceia, é esse momento tão glorioso. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a palavra diz que eu preciso julgar a mim mesmo. Julgar, a palavra julgar basicamente significa governar. E uma das investidas do inimigo, exatamente na família, diz que o marido, o pai, deve ser alguém que governe bem a sua casa. Governe bem a sua casa, julgue bem a sua casa. Mas nós precisamos julgar na própria igreja também. Se você voltar um pouquinho aqui, em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Verso 12. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha quantas vezes há a palavra aqui, julgar. Pois que direito haveria de julgar os de fora? Ou seja, os de fora, fora da comunidade, fora da igreja, nossa autoridade de julgamento não passa. Onde nós temos que exercer o nosso julgamento? Dentro da comunidade, dentro da igreja. Olha no versículo capítulo 6, diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Ou só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e seus próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Hoje, a igreja é formada por todo esse tipo de gente. Se nós olharmos aqui, ladrões, avarentos, maldizentes, roubadores, efeminados, impuros, idólatras, adúlteros, sodomitas, era o nosso quadro, o nosso retrato antes da nossa conversão. Por isso a palavra diz: tais fostes alguns de vós outrora. Ao discernir o corpo de Cristo, eu preciso ter um entendimento qual? Que eu fui tudo isto antes, mas hoje eu sou o quê? A justiça de Deus em Cristo Jesus. E ao discernir, a palavra diz que eu não posso de forma alguma levar o meu irmão a juízo sem antes ouvir a igreja. E quantas vezes temos visto irmãos fazendo tanta bobagem, estragando a sua vida. Me lembro que na nossa igreja nós tínhamos um diácono, era um homem bonito, integrado na igreja, com uma vida bonita e tudo. Isto foi há vários anos atrás, e ele era pedreiro. E na época nós tínhamos que fazer o muro do Elim, murar aqueles lotes. E aquele diácono então pegou para murar um muro de empleitada. Ele disse: eu faço um muro por tantos.
Na época eu não lembro, né, que esse dinheiro era o nosso. E nós demos então a empleitada para ele. E ele levou o tempo lá da empleitada, alguns meses fazendo aquilo. Foi tudo feito acerto com ele, pagamos a ele direitinho o preço da empleitada. Dias depois, recebemos aqui um comunicado da Justiça do Trabalho, dizendo que aquela pessoa tinha ido lá no ministério, feito acusações as mais absurdas contra a igreja, que não pagou isso, não pagou aquilo, não pagou aquilo outro, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Antes dele vir falar conosco qualquer coisa, ele foi direto ao Ministério do Trabalho. Pagamos a ele todo aquele dinheiro. Só que aquele dinheiro se transformou em quê? Em maldição na vida dele. Aquele homem perdeu a liberdade de estar conosco, nunca mais voltou, se destruiu. Ou seja, há um princípio de um irmão não levar o outro a juízo, sem antes trazer o caso à igreja. Essa semana me procurou um outro irmão da igreja. Ele disse: pastor, há um tempo atrás, uns meses atrás, uma moça que não tinha nenhuma profissão me procurou, eu ensinei a trabalhar comigo, ensinei ela a fazer o trabalho, e ela trabalhava como autônoma. No Natal do ano passado, ela não tinha nem aonde passar o Natal, eu a convidei, passou o Natal comigo, estava na igreja direitinha, bonita e tal, e tudo trabalhando. Essa menina, gratuitamente assim, saiu da empresa, e a primeira coisa que foi lá no Ministério do Trabalho. Eu levou lá pedindo R$4.600, disse daquilo e daquilo outras coisas mais absurdas. E aquele irmão estava aqui tão triste, dizendo: por quê? Aí ele disse: eu dei tantos para ela, tive que dar R$1.600. Mas o que me machucou não foi o dinheiro que eu dei. Foi que quando eu cheguei lá naquela audiência, nem olhar para mim ela olhou. Ela que comia na minha casa, sentava na minha mesa, nem olhar para mim. Ou seja, o que é discernir o corpo? Muitas vezes por uma quinquilharia, por um prato de lentilha, alguma coisa tão à toa, alguma coisa que vale, num dinheiro nenhum paga. É exatamente essa compreensão de sermos o corpo de Jesus, sermos a igreja. Por isso que quando nós celebramos a ceia, esse texto deve estar de uma forma muito clara. Se há qualquer desavença entre um irmão e o outro, o primeiro passo é procurar os pastores da igreja para eles resolverem a questão. E quantos que têm procurado, temos resolvido, pode haver uma situação, mas ir direto diante de ímpios para buscar deles, isso é o quê? Ferir o próprio corpo. E por outro lado vai trazendo o quê? Vai trazendo separação. A pessoa perde a liberdade, o inimigo alcança um espaço assim tão grande. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 16, a parte final, Romanos capítulo de número 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Está escrito: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida de todos. Por isso eu me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ou seja, quando nós vivemos assim, nós vemos o quê? A igreja esmagando debaixo dos seus pés a Satanás. Quando nós não vivemos assim, nós percebemos exatamente o inverso, ou seja, o inimigo alcançando espaço para esmagar algumas vidas debaixo dos seus próprios pés. A palavra do Senhor, nesta manhã, não apenas nos traz como que um grande desafio, e nesta manhã, ao celebrarmos a ceia, vamos guardar as palavras de Tiago, capítulo 4.
Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Se eu sou parte do corpo, eu preciso abençoar o corpo. Eu preciso ser um canal de bênção. E ao celebrar a ceia, eu quero receber força. Eu não quero me enfraquecer. Está escrito, Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer padecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Amém?